agora a gente chega nos zagueiros, em que o Sport hoje, Cauê, basicamente trabalha a reta final da Série A com 3 zagueiros. O Sport joga uma Série A do Campeonato Brasileiro hoje com 3 zagueiros. Talvez pensando que Lucas Cal, por ter surgido na base pelo São Paulo como zagueiro e se transformado em volante posteriormente, possa figurar em algum momento. O Sport tem Rafael Thierry, Ramon e João Silva, tá? Os 3 jogadores com contratos garantidos por mais uma ou até por mais 2 temporadas no Sport. Isso. O detalhe é que Rafael Thierry não tinha esse contrato. Rafael Thierry teve o contrato renovado agora. Então já está respondido, né? Passou um longo tempo parado, fez uma lesão, fez uma cirurgia, se recuperou, voltou e depois da primeira partida, de forma muito surpreendente, nos deixou bem, com vários questionamentos. Ele chegou e teve o seu contrato renovado. Para mim, muito precipitado. Já debatemos isso até aqui na primeira parte do programa. Para mim, uma renovação precipitada, mas não condenada. Eu não acho que Rafael Thierry era um caso para chegar no final do ano e dizer muito obrigado, tchau. Eu acho que era para avaliar. Continuar avaliando. Custo-benefício. Mais 10 jogos. O que a gente está dizendo, do peso financeiro que o elenco já tem. Quanto é que ganhava Rafael Thierry? Exatamente. Quanto é que ganha? Essa renovação foi mantendo o salário, aumentando ou diminuindo? Isso já foi Se dito... foi mantendo ou aumentando, é absurdo. Não, mas assim, pelo que já foi dito em outras oportunidades, que esses contratos, eles teriam variações de salário. Em relação à divisão. Certo. Tipo, isso já ajuda. Porque quem tem contrato, né? Quem tem contrato. Não, mas nesse caso, detalhe, o Sport já não estava bem quando renovou. Já estava encaminhada então, a assim, divisão. Assim, de vez em quando, assim, eu não consigo acreditar. Só por isso que eu estou dizendo que eu acho que o Sport já tava mal. E ainda não tem uma cláusula dessa de valor diferente da segunda divisão não faz o menor sentido. Então, assim, e hoje em dia, sobretudo no campeonato que cai em 4 de 20, é a coisa absolutamente normal. Sim. A receita, detalhe, a receita cai muito mais do que o salário do jogador, na proporção, tá? Muito mais, assim, não tem... Sim. Mas eu acho difícil demais. Dá pelo menos a inflação, pô. Não, eu acho que é caso de redução. Porque com redução, eu acho ok. Sem redução, eu acho complicado. Eu não ficaria. Essa cartinha aí é a direção bancando, né? Isso aqui não tem nossa opinião, não vale. Não vale, não adianta. Já tá decidido. Eu não ficaria pelo conjunto de... Mas aí eu não vou nem opinar, porque o cara já tá aí, ponto. Eu acho um peso, primeiro, grande de você já ter um sistema defensivo com 2 jogadores de 32 anos ali para cima. A gente vai falar de Cariús lá na frente, que também tem mais de 30 anos, então você carrega muito elenco lá atrás com jogadores acima de uma idade que você poder rejuvenescer até para quando você subisse, você já tem essa turma nova. Não criar de novo aquele problema da gratidão e de carregar para mais um ano, os caras que já estão ali no limite do limite de idade e de respostas. Então, só que aí é um ponto que eu entro muito da minha linha de raciocínio e que não quer dizer que é o certo ou errado e, fechou com o Thierry, é um erro, um absurdo. Não, é meu caminho de enxergar. Muitas vezes o futebol, você pode ir por 2 caminhos e os 2 estarem certos. São as suas escolhas. Sobre Rafael Thierry, eu ficaria numa condição de adequação salarial. Tá? O Rafael Thierry é um jogador que voltou de lesão, não voltou no mesmo nível que tinha. Não acho que está horroroso, mas está mal. Tá? Ele mantém posicionamentos, uma boa postura, porque é um jogador inteligente. É um jogador inteligente, mas está, como a gente chama popularmente, cintura dura. Isso, o corpo não está seguindo a mesma ordem que a cabeça. Não está com a resposta física ideal, tá? Mas aqui não tem escolha, nossa opinião não conta muito, porque se já renovou, não renovou para negociar, tá? Não renovou para negociar, renovou para contar com ele. Então, Rafael Thierry é um dos pilares do Sport ano que vem. E aqui, Ramon, que chega já com um contrato de 1 ano e meio quando ele vem para o Sport, eu e Cauê, a gente até já falou algumas vezes, né? Criticamos. Aí tem ferido perdão. Criticamos pelo histórico de lesão que tem junto com o Rafael. Até porque um dos pontos que a gente criticou foi esse. O que tem
já se machuca muito e traz outro com histórico de lesão. Mas Ramon, muito bem Isso. na Série A, né? Para a demanda, para que o esporte, para a qualidade do esporte, ele chegou muito bem no esporte. Isso. E quando eu faço até observação, Fred, individualmente de Thierry, pesa muito quando você olha enquanto dupla. Porque são dois zagueiros e que o Sim. jogo do Inter ficou muito claro. O Sport, eu imagino eu, que para a Série A, para a Série B, precise ser um time mais protagonista, que vai tentar ter mais o domínio da bola, vai tentar trabalhar mais a bola, e isso muitas vezes faz com que você jogue em uma linha alta, mais avançada, e muitas vezes a recomposição desses dois jogadores sejam mais lentas pelo perfil dos jogadores. Então é outro ponto que eu questiono. Se essa não é uma zaga lenta para quem precisa ter uma recomposição mais rápida por precisar, imagino eu, jogar mais em cima do adversário a maioria dos jogos. Então isso é um outro ponto que me preocupa. Para mim o Sport deveria trazer um jogador rápido para ser essa opção e ser esse titular. Só que como é que você vai deixar um Thierry ou um Ramon com o salário que ganha já no banco? Você não vai trazer um zagueiro. O Sport não vai trazer, possivelmente, um zagueiro dizendo: opa, esse aqui eu vou investir para ser o meu titular. Não vai. Até pela Não questão, vai, pelo pacote não financeiro vai, que o não clube já vai, está. não vai. Então, realidade posta, Thierry e Ramon ficam e João Silva, tá? Jogador que agradou muito quando No chegou início. ali, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, ótimas impressões, tá, em relação Mas eu a João Silva, negociaria. mas que teve Desestabilizou uma demais. queda de rendimento muito grande. E agora, até dezembro de 2027, sem mercado no futebol brasileiro, e não imagino que o Sport seja Tem capaz de dois Eu acho, vendê-lo. executivos. Fred, acho que tem é dois chegar executivos. O a Sport tem dois. rodar ele e ninguém pegou. Assim. O Sport tem dois É. executivos. Assim, esses caras têm que achar. Assim, o Sport tem dois executivos, tem o staff do jogador. Colocaria para negociar. A gente não sabe o salário também. É um jogador, inclusive, que a gente fala muito no escuro. A gente não sabe quanto custou aos cofres do Sport. Esse a gente não tem noção. Se o Porque investimento foi alto, se o chegou salário de é um alto. time belga, onde ele tinha contrato, ainda tinha, acho que mais 6 meses de contrato. Então a gente não sabe se o time belga liberou o jogador e ficou com um percentual de futuro, se o Sport adquiriu, por mais que fosse mais 6 meses, mas tudo pode acontecer, pode ter acontecido com essa gestão do Sport. Então a gente não tem o menor, assim, a gente não sabe de como foi essa negociação e do peso que esse jogador vai ter para o É Sport difícil analisar João em Silva. 2026. É. Se fosse barato, se não tiver nenhuma proposta para ele voltar para a Europa, porque eu acredito que no Brasil vai ser muito difícil, eu acho que eu viraria a página com ele e tentaria, pelo perfil dele, de ter apresentado alguma velocidade a mais do que os dois pretensos titulares. Mas aquela coisa, chegou alguém, pediu, pode levar. Minha linha é muito por aí. Se aparecer uma negociação. Mas aí tá no meio do. Não, a gente vai vai ter que- definir. Mas minha linha é muito por aí. Se aparecer uma negociação boa, eu encaminharia João Silva. Exato. Mas ainda guardo algumas memórias positivas de jogo de João Silva, tá? Eu não sei se Daniel Paulista vai ser o treinador ou se a gente vai ter uma mudança de treinador. Com o Daniel Paulista, ele realmente não jogou, tá? Mas e se o Sport trouxer um treinador que trabalha com 3 zagueiros? Aí ele já se encaixa mais, que era como ele jogava até um pouco mais na Bélgica. Exatamente. Nessa Então, formação 3 zagueiros. na dividida hoje, Eduardo Batista É. se encaixaria demais. na dividida hoje, eu permaneço com ele, tá? Eu permaneceria porque detalhe, é um jogador difícil de comentar porque Rafael Thierry, a gente tem uma ideia de quanto ganha. Isso. A gente tem uma ideia de que Rafael Thierry ganha pesado. Ramon, a gente tem uma ideia de quanto ganha. Já é um jogador que já vem do Ceará, que já vem de Série A, deve ganhar menos do que Thierry, Isso. mas a gente tem uma noção. João Silva não tenho É. a menor ideia. Por mais que venha da Europa, mas era de um mercado Muito assim, pequeno, belga, de um time desconhecido. menor. Então, Ele assim, também muito desconhecido. possivelmente não deva ser algo nada do outro mundo. Isso. Ao Deve contrário ser de um preço- paciência e de Sérgio. Deve ser um preço que o Sport teria que pagar para ter mais um de Série B. Isso. Porque o Sport, convenhamos, não vai trazer um zagueiro de 80 mil para jogar aqui. Certo? Exatamente. Então, considerando que não tem nenhuma grande armadilha financeira por trás de João Silva, eu ficava Cauê também, Também. né? Então ficou um 2-1 aí pela permanência
de João Silva, tá? E parte das minhas definições, elas são muito... Eu já falei isso em outros programas, né? Tem uma desconfiança desse mercado do esporte. Então, eu sou muito assim, na dividida, meu Quem irmão, já tá deixa, em casa. fica, que a gente já sabe o que rende e o que não rende. Negociaria fácil. Vou pedir para João, nosso diretor, passar mais uma tela, porque aí, Cauê, a gente tem 2 jogadores que pertencem ao esporte, têm contratos com o esporte até o final de 2027, tá? Jovens jogadores, um que é Vitor Gabriel, absolutamente estabelecido em um dos grandes clubes do futebol Isso. brasileiro, tá? Fez um primeiro semestre muito bom no Isso. Inter, Perdeu um pouquinho de Libertadores espaço, e agora mas perdeu ainda, espaço com a mas chegada ainda, de Juninho. mas ainda é um jogador valorizado no Sim, Inter. até por conta da idade, Fred. Isso não se tira. Exatamente. Veja, não Cruzeiro tira. interessado. né? Exato. É um jogador e com um valor de mercado que o esporte pré-determinou baixo. Muito baixo. Muito baixo. É quase certo que o Inter... Eu acho que é o mesmo valor de Aju, inclusive. Porque o de Só Aju que acho o- que só são que- 3 só que o- milhões é, por o 80%, dele e o o de Sport Vitor fica com Gabriel acho que é 40%. por aí por 40%. O Sport vai ficar com 40%, e o Inter parece ter o poder de pagar por mais 15%. O Sport tem um uns percentual gatilhozinhos. mais alto de Vitor Isso. Gabriel. É o alento dessa É. história, né? Porque, queira ou não, também foi no Inter que ele mudou de patamar. Então, Tava quase mudou- tava sendo quase jogador perdido. Veja, é, pra ser sincero, que acharam a posição dele, É. né? Porque se fosse do Sport, talvez a carreira dele nem saísse do lugar. porque estava de lateral esquerdo. no Exato, Sport, que todo né? mundo via que não era ali que ele poderia jogar, né? Exatamente. Então, Vitor Gabriel, é quase impossível que o Inter não efetue E se não efetuar, alguém vai fazer. a compra em contrato. Mas se não efetuar, o Sport pode valorizar o Que é jogador. melhor ainda, Seria inclusive, viu? muito melhor. Não é nem pensando em repatriá-lo para jogar, porque eu acho que nem o jogador queria. Vai querer. Sim. Porque eu acho que teve até essa movimentação no início do ano, quando o Inter tinha a obrigação de comprar alguma coisa, só que não tinha dinheiro, e aí ficou naquela, e nessa O negociação Sport veio autorizou, Orma é, e autorizou, e ficou até naquela disse-me-disse se mudou ou não sim. Ah. os termos do contrato. Sim. Então, aqui eu vou colocar negociação, tá? Sim. Porque E o Sport precisa fazer dinheiro. Os 2 jogadores, no caso, porque vai precisar de grana, pô. Gastou o que não tinha, o que tinha do futuro, gastou tudo. Mas a Se Ju- pudesse, eu ficaria. Mas a Ju existe não- um contrato de compra, de opção de compra, no Atlético. no Atlético, e eu já escutei alguma pessoa no Twitter comentando de que já teria olhos do futebol português para ele. Queira ou não, 26 jogos, Cauê. e assim, não é um titular absoluto. Mas 26 jogos. Começou bem, depois perdeu espaço, voltou Sendo a ser 20 titular no Atlético. no Tá? Atlético. Os outros 26 jogos na temporada, 20 no Atlético, 6 naquele pré-esporte, né, que teve no começo do ano. É um jogador que aqui eu acho que eu gosto de ajuda, do estilo dele, e tem o ponto que eu tava falando ali do senão da interrogação da dupla de titular. É um Foi jogador que titular nos velocidade. últimos 5 jogos do Atlético, tá? É um jogador que dá velocidade, é um jogador que joga de volante, bem de volante, que quebra um galho na lateral direita, então você ainda tem esse lado multifacetário dele, mas é um jogador que talvez tenha mercado por ter feito uma base no Red Bull, ter sido destaque pelo Sport numa Copa São Paulo. Então, o futebol português, realmente, já que quem eu vi citando alguma coisa era do futebol português, muitas vezes tenta captar esses jogadores meio que baratos do futebol brasileiro Certo. e jovem, para tentar fazer com que esse jogador que seja comprado por 5 milhões aqui, 1 milhão de euro lá, que é nada para lá, se transforme em 3, 4, 5 milhões de euros no futuro breve. Deixa eu fazer uma pergunta direta sobre a Ju. Vamos considerar que a multa dele é de 3 milhões. É a opção de compra do Atlético. Um jogador que fez 20 jogos pelo Atlético, eu até falei que fez os últimos 6 como titular, mas na verdade os últimos 6 ele sequer foi substituído. Ele foi titular nos últimos 8, tá? E foi substituído um faltando 5 minutos, outro saindo no intervalo. É porque ele jogou até alguns jogos de volante, e talvez nessa função de volante, porque zagueiro é difícil sair, né? Ou seja, é um jogador titular do Atlético. Tá? E jogando mais, uma Série B. E jogando a Série B de segunda pasta. Sim, tá? De isso. segunda pasta. Chegou a ter um bom momento o Atlético no campeonato, mas foi um recorte. Tá? 3 milhões é pouco, mas já está lá no contrato, Não tem o que perdeu o fazer. controle, Exato. certo? Sobre o jogador.
Se o Atlético não efetuar a compra por 3 milhões, o Sport volta a ter o jogador. Sim. Você venderia ele, caso chegasse uma proposta de Portugal, por exemplo, por esses 3 milhões? Ou para você era o jogador rápido para se juntar aos 3 anteriores? Eu acho que se fosse os 3 para você ficar com 50% e pensar no futuro, poderia ser. Porque até pelos 2 zagueiros que estão aí, eu não tenho convicção alguma que alguém vai furar essa fila. Eu acho muito difícil Que alguém jogue, né? que alguém jogue. Infelizmente. Se não for por lesão de um se não dos for dois. por Né? lesão. Eu O acho Sport já muito tem a dupla difícil. titular definida. Exato, eu acho muito difícil essa fila ser furada. Muito difícil. E aí é você, com a situação financeira que o Sport já se encontra, poder ter um ativo desse para já cair algum dinheiro, é melhor pegar o dinheiro. E aí, agora, o que eu penso tem um percentual maior, fica com 50%, porque se explodir lá, é em euro, né? Não é em veja só, real, o problema, é em euro o problema depois. é essa questão do dinheiro. Se fosse assim, ó, pega os 3 milhões e compra Gabriel, eu faria agora. Eu faria agora. Imagina, vende a Ju e Sim, você garantiu o Gabriel. exatamente. Ótimo, tá? Pega os 3 milhões e dilui em FGTS atrasado, salário atrasado, imagem atrasada, não ficou nem o pó do dinheiro, né? Que o detalhe, Mas se segunda tiver, opção- Pagar café da manhã. Mas tem que pagar, porque senão não paga nem isso, ainda depois paga o dobro disso mais pra É. frente. Então, por vocês, negociação, né? Por mim, Os- ficaria. Pra mim, tá? negociaria os dois. Por mim, ficaria. Por mim. Tem que fazer, vai ter que fazer caixa. Agora, e não, o argumento de Cauê... não pode ficar só com o Zé Lucas no céu e na terra, não, meu irmão. É. Vai ter que ter outras frentes aí Vai. pra arrumar dinheiro. E essa questão que o Cauê falou me pegou, de já ter a dupla de titular Exato. definida, né? Só se fossem 3 zagueiros. E ainda você tem João Silva, né? A gente já contou com o João Silva. Isso, Então, assim, isso. seria teoricamente o 4º nome ali. Se- Fora os moleques da base que já estão sendo incorporados. talvez, pela vamos supor, vamos partir do princípio que o trabalho do Daniel Paulista segue. Pronto. Tá? Porque a gente tem que ter partir se a gente ficar dando a possibilidade de 3 Daniel Paulista zagueiros... seguindo, João talvez perca o espaço. Se Vamos fosse lá. com Daniel Paulista, se a gente partir da manutenção de Daniel Paulista, eu acho que a Ju chegava na frente da fila. Porque Daniel Paulista não parece ser um grande entusiasta do futebol de João Silva, Sim. tá? E porque Daniel compreende bem também A história da chance à base. e as demandas que existem no clube, da Sim. torcida, Não, eu imagino mídia. que os zagueiros então, porque da base... existe uma demanda por Aju no Sim. esporte, Eu concorda? imagino que o Felipe Gabriel da base mesmo, que já tem ido para banco, Daniel Paulista começa confiou. a ter Exato, minutagem. já dá. Tem isso também. Porque a Tem gente vai novos começar a ver, chegando, né? porque foi o menino Mas que foi Renzo foi destaque. liberado. Isso. Renzo foi liberado. Foi o menino que teve destaque nesses campeonatos que o Sport disputou internacional, lá na Espanha. Eu acho que ele foi, inclusive, um dos melhores do campeonato, dos melhores jogadores do campeonato. Sim. Então, até pra gente ver no profissional, sentir um pouco. Cauê, antes da gente passar para outra posição, a gente não colocou nesse quadro Chico. Sim. Porque Chico, ele tem contrato até o meio do ano no futebol de Israel. Então a gente está aqui na transição. Isso. A gente não vai contar com um jogador que está preso até o meio do E ano. tem mais 6 meses de contrato. Então, assim, praticamente o Sport fez aquele negócio. Se não for vendido, E negocia também. negocia. E outra coisa, seria um negocia. Seria um negocia. Acho exato. que Chico foi bem na Série B, mas quando ele bate na Série A e não consegue, é difícil você Exato. aceitar de novo, porque é um zagueiro jovem. E não foi bem na A. Então, não é isso que eu tô falando assim. Foi bem na B. Aí disseram, não, traz que dá. Porque vamos supor, o que fizeram com o Cariús é isso, traz que dá. É. Mas se subir, ok, Cariús, agora acabou, meu amigo. Não, e Chico não Mas pode Chico, reclamar. você não vai Teve a ficar... oportunidade, teve a chance dele. E foi bem, veja só. Teve a chance dele. Na Série B, até o fim do estadual, Isso. foi bem. Na Série A, não conseguiu. E é entender prateleira. É. É entender prateleira. Talvez ele Isso tenha é muito entendido. importante. E ele pode ser reserva de uma Série A. Sim. Se ele tivesse sido reserva do Sport e o Sport tivesse feito uma campanha ok, Até porque não é um dos salários astronômicos, não é ele um estaria peso até no hoje, elenco. mas ele não pode ser uma referência defensiva, um Isso. zagueiro titular absoluto. A Série A tá muito. Não é que Chico é eternamente um zagueiro de Série B. Não, veja só. A Série A de 2025, a Série A de 2026, a Série A de 2027, enquanto o desenho for esse altíssimo investimento em que a gente tem hoje no futebol brasileiro 15 clubes, basicamente, com poder financeiro, porque eram 12.
Aí o Red Bull Bragantino vira um time de poder financeiro altíssimo. Isso. O Bahia vira um dos times de maior poder financeiro do Brasil. Você vai para 14. Se o Atlético Paranaense voltar, 15, pô. São 15 times que transitam com valores muito acima do que o Sport transita. Tá? Então, veja só. O nível de exigência do futebol faz com que você tenha que ter... Chico talvez não seja zagueiro titular de um time de Série A de folha de 8 milhões. Isso. No Mirassol, Chico poderia ter sido pensado no começo do ano. Poderia Pelo que fez ter no dado Novo certo ou não. Horizontino, Pô, exatamente, pelo que fez no Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino subir, talvez a turma diz, ó, aquele menino que jogou um super campeonato paulista com a gente, vamos trazer pra jogar. Criciúma subir. Eduardo pode lembrar. Eduardo, ó, que traz confiava em aqui, Chico. Então, assim, de 3 zagueiros. Chico não funcionou em um desenho. Chico seria titular do Bahia? Nunca. Chico seria titular do Red Bull Bragantino? Nunca. Chico seria titular do Botafogo? Nunca. Do Vasco? Não. Mas ele pode ser do Criciúma, do Novo Horizontino, do Goiás, fazer dependendo parte das... desses elencos. E pode fazer parte do elenco, perder posição e assim seguir, tá? Vamos para mais uma posição. Vamos para a lateral, tá? Esquerda, tá? A gente vai aqui começando pela lateral esquerda com Luan Cândido. Essa até agora talvez seja a coisa mais fácil de avaliar, de avaliar agora. Luan Cândido, Cariús e Kevson, assim, o destino de cada um. Veja só, o destino de Cariús, na verdade... Não, destino não. O destino não. O que fazer? O de Cariús tá selado. Eu vou atualizar, exatamente. O de Cariús tá selado. O Sport renovou o contrato Infelizmente está selado. O de Luan Cândido seria, fica. Não sei se vai, talvez, eu acho que o Sport não consegue, mas assim, se tivesse condições, eu ficaria com o Luan Cândido. Sim. E Kevson não vale perder um minuto aqui de debate aqui para... Não. Vale Nível 14 2024. Não, assim, veja, eu acabei de dizer que não vale perder um minuto, vou perder um minuto. Não vou perder um minuto, não. Mas vale um debate sobre Luan Cândido. Sim. Tá? Porque acho que é quase consenso de que consertou um problema do Sport. Mas a gente vai para a equação financeira. O debate, exatamente, o debate não é a parte técnica, o debate é a parte financeira. Eu não faço a menor ideia Quer ficar, quanto é que ganha. Agora, assim. eu acho que são poucos jogos ainda. Mas assim, essa apresentação dele na primeira divisão, na parte técnica e física, até o encaixe defensivo ali em alguns jogos, assim, eu acho que jogou de zagueiro o último jogo. Exatamente. Eu acho que a gente olhou que só tem 3 ali, né? Assim, ficaria sem muita discussão. Agora eu não faço a menor ideia se o Sport tem capacidade financeira para manter. É um jogador que já foi titular do Red Bull, que já foi bem valorizado no passado, quando surgiu na base do Palmeiras, mas teve uma queda acentuada, porque não deu resposta no Grêmio, tinha perdido a posição lá no Red Bull, porque Juninho Capixaba futebol cresceu demais, e Luan Cândido, então, caiu, perdeu espaço, foi emprestado para o Grêmio, foi muito mal no Grêmio, e parou aí no Sport, e felizmente está dando algumas respostas. Não vencendo o Luan Cândido dos bons tempos do Bragantino, do Red Bull, mas vencendo o Luan Cândido bem ok, sobretudo para os parâmetros que a gente tinha do lateral esquerdo no Sport nos últimos 2 anos. Sabe quanto foi, Cássio? Comprado pelo Red Bull Bragantino? Há quantos anos? Em 2019. Sabe quanto o Red Bull Foi pagou dinheiro, nele? pode ter certeza. Foi muito dinheiro. Mas ele tem 6 anos. Na base já, do Palmeiras. Muito dinheiro. 34 milhões e 600 mil reais, mais 8 milhões e meio em bônus, tá? Já deve ter 40. batido esse bônus, porque teve uma temporada que ele fez, foi o lateral esquerdo, foi o jogador de defesa que mais fez gol no Brasileiro. Porque essa venda Há 3 anos. foi pro Red Bull Tá Leipzig. com Lá, quantos, tá quantos anos hoje? Tem aí? Qual a idade hoje de... Ele deve ter uns 20, 25, eu por vou abrir aí. aqui pra ver. Tá? Mas Porque assim, você tá falando de 19, tá em 25, vai para 26, ou seja... Foi porque ele foi 7 comprado, anos. era assim, estourando na base ainda. 24 anos, muito jovem. Caramba, foi realmente menor de idade, quase. Jogador muito jovem. Assim, então assim, essa parte financeira, imagino que o Bragantino ainda queira, de Na verdade, alguma forma, vai recuperar. Talvez a equação do Bragantino seja a seguinte: eu preciso botar esse cara para jogar, eu preciso de uma vitrine, E deixa lá no Sport. deixa Até- no esporte. E aí, se surgir alguma e aí coisa, o poder o de convencimento do esporte precisa ser esse. Como ele meio que se queimou
Não, e aí por ficar conta como do o Pedro... Grêmio. e aí ficar- Extracampo, inclusive. Não, mas aí extracampo. ficar como o Pedro Raul tá no Ceará, que acabou não Isso, acontecendo. é isso, Acabou não exato. Detalhe, acabou não acontecendo Veja. nada, mas vai dizer, ficar ali suscetível a uma saída a qualquer momento, a qualquer janela. É, Mas, Eu condeno- detalhe, eu encararia isso. pronto, exatamente. Eu condeno muito a história da barriga de aluguel. Mas às vezes a barriga de aluguel pode ser interessante. Veja, na Série B você tem que É aceitar isso. o jogo. E a última entrevista de Yuri Romão, a tão polêmica entrevista por conta de algumas declarações, um dos trechos ele afirma que o modelo que o Sport adotou no início de 2025 de contratar jogadores pensando em revenda não foi o ideal para o clube e que o ideal para o clube era empréstimos, não onerosos ou onerosos, tá? Ou seja, ele vai para essa linha, obviamente. Vai, se ele achou Não, que tá mas na- certo. E na Série B não tem tanta Não, escolha. mas, é. não, mas veja, mas nesse caso ele não vai pra essa linha porque ele tá achando que essa linha é certa, não. Ele vai pra essa linha em 2026 porque é o que dá pra fazer. Não, ele poderia dizer, não, vou aqui pegar um lateral esquerdo Não, da não. Aparecidense. Eu acho que esse discurso ele se aplica mais numa volta à primeira divisão, ele pensar diferente, mas assim, na Série B ele vai forçado a fazer isso. Ele não vai porque não, agora o certo é isso. Certo. Então, Luan Cândido é igual a Gabriel, né? Sim. Por questões técnicas, a gente... Não de compra. E É. não de compra, só. E não de compra. Acabou. Mas- É só de querer. Cauê, veja, deixa aqui, acabou isso de compra. Não, viu? Gabriel eu Já manteria. comprou o Gabriel, Cássio. Gabriel eu manteria. Tu não entendeu, não. Celso pagaria 5 milhões. Tive um debate com o Celso. Celso deu 5. Celso botou 5 milhões na mesa. Até 5 Celso ia. Ó, pronto. A bancada, então, eu e tu desse lado. E Fred. Ah, amarrada. Amarrada aqui, ó. Veja. Tá faltando o Celso ali E a pra turma dar ainda força foi dizer no a Twitter. Fred isso. ali. A turma ainda veio do Twitter, o cara disse: você foi conivente com essas compras, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara foi lá e comentou: tu não assistia mesmo nada, né? Graças a Deus. Cássio, Não, Cauê era, me acusar. Cauê era o assistente de Cássio. Cássio fechou no cofre, Cauê. Pode não. Pronto. Pode não. Injusto acusar esse de Cauê. Graças a Deus eu ainda não fui até o momento acusado disso. Eu concordo, então. Luan Cândido, a manutenção de um empréstimo, mesmo que um salário seja pesado, mas é um jogador que está acima de uma Série B, tá? E o que falou sobre Gabriel, eu mantenho. Gabriel, por mim, ainda caberia uma aquisição financeira, tá? Vamos, então, para a lateral direita, tá? Onde a gente tem Matheus Alexandre, o único com contrato, tá? Jogador que o As Sport voltas das laterais é no final de tudo. depois a Ok. gente tem as duas voltas. Meu amigo tem. Então, Matheus Alexandre com contrato até dezembro de 28, foi um jogador de 9 milhões de reais. Aderlan, com o contrato encerrando agora no final do ano, livre no mercado, tá? Livre no mercado, não tem nenhuma devolução. E Hereda volta do empréstimo para o CRB. Pelo longo período inativo, ele não deve ter atingido Os gatilhos os necessários gatilhos pro para o esporte. esporte ter a obrigação de não compra. né? faria esforço algum pelos dois contratos que estão encerrando. Nem Aderlan, nem Hereda. Matheus Alexandre tem que digerir, tem que digerir. Fica, não é porque... É porque o contrato dele, tipo, é um contrato que vai até 28, é um contrato que o Sport botou 9 milhões, é assim, é muita coisa. É o Não problema. tenta negociar, não. Empurrar Veja. ele para uma Série A. Veja, eu tô olhando pra essa Não, coisa. mas veja só, negociar não é vendendo, não. Vendendo é claro que vende. isso quer dizer, eu Não olhei vai pra pegar câmera. um besta. Sim, Não olhei pra- vai. Olhei Não, pra não, câmera não. aqui, ó. Se Não for pra vai. vender, meu irmão, vende, Não, pô. não. Veja só. Se vender, Ó, se o otário bater aqui, tu, É. vá, meu amigo, Veja, se nem olhe aparecesse, ali. tô brincando, não, se aparecesse 6 eu vendia. Na hora. 6? 6, perdia 30%. Na hora. Se aparecer o Sport, fica com 1, eu pego por 5. Na hora. Veja, os 6, o cara tem que pensar assim. A de junho, a parcela de junho dos 3 milhões já pagou. Então pronto, É. pô. Já foi. Já foi. Já foi. Veja, enfim, fica, mas é porque não tô vendo essa opção ali, Fred. Mas seria, fica, e se puder negociar, negocia. A questão que eu não colocaria em negociar é porque talvez não seja tão fácil. Sim. Então, Mas vamos pensar em negociar, obviamente, pô, se aparecer uma proposta, claro, mas eu entendi. é Mas fazer Não, o é que botar fez no com o mercado. Gabriel. Eu botaria no desculpa, mercado. Gabriel não, desculpa, fazer o que fez com o Carlos Alberto. Dizer assim, Isso. eu prefiro que ele vá ser, ele vá Titular para em algum Goiás. canto. então pronto, Isso. então bota a mãozinha laranja, negociação para Matheus Alexandre, minha opinião, tô dando, não sei se vocês vão. E a saída de Aderlan Pronto. e Hereda. É isso, porque Zeraria a lateral direita. Sim. Zeraria. Porque assim, Não, Matheus Alexandre. Matheus Alexandre tá em negociação. Na hora que, veja, se negociou, significa que entrou dinheiro e tem 2 executivos aí pra achar Matheus uma lateral. Alexandre. Não é que entrou direito, rapidinho. Não é que entrou dentro também. Não Eu entrou entendi o que direito. Fred disse. Eu não tô... Mas, pessoal, não, você falou empréstimo Empréstimo. oneroso. Não, Não, empréstimo. empréstimo vitrine. Free?
No No Free, no vai Free. jogar no Goiás, vai voltar pro Cuiabá. Vitrine. O Sport tem que ver É. isso. É vitrine. Caramba. Eu não repassaria para um time de Série B. Na Série B também não. Não tá Pronto. Veja, Agora- emprestar um jogador de assim, não é muito. Série A, pra ele manter francamente, sustentação de Série A. não é muito real. Tem um jogador de 9 milhões com empréstimo não oneroso. Mas ninguém vai pagar por ele, não. Ninguém Assim, vai só tô pagar, dizendo que, não. assim, que é assim, pô, ó, o próprio Carlos Alberto teve a contrapartida, tipo, você mandar de graça. Não, assim, pronto. claro, cara, de Pronto, graça no vamos sentido lá. de Uma que troca. Me arruma. Uma troca tudo bem, mas tipo, só tipo, paga o salário e tá resolvido é foda. Pronto, assim, me pô. arruma aí. Como o Sport fez na negociação do zagueiro Vitor Gabriel. Ó, vai ficar aí, ó. Porra, mano, deixa eu escolher aí no elenco aí. Um carinha que Pronto. cabe aqui Aí. pra mais barato tal. Pra completar meu elenco. Já estamos conversando. Pronto. Agora, pra mim, eu acho muito melhor pra você valorizar até o jogador, porque valoriza muito mais ele tá jogando numa Série A ou em um clube do exterior do que ele tá na B. Na B a gente tá Então vamos lá. pensando Emprestar unicamente pra em B- resgatar o jogador. Emprestar pra B sob hipótese alguma. Alguma. Descarta e emprestar pra É, B. eu acho que o último caso, pra mim, era, Uma troca sendo muito boa. era ele ser o titular pra 26 no esporte. Eu disse, ó, empresário, jogador, ache alguma coisa pra ele. Se não achar, ele vai jogar aqui. Mas ache. Alguma coisa interessante. Interessante na A, que ele possa jogar, ou arruma um clubezinho de Portugal que esse cara, pela vantagem do corpo que tem, a turma olhe lá em canto, Essa vingança do brasileiro com o português tem que ter. é assim. Tá difícil. Portugal. Não chegou aqui ferrando a gente É, também? pelo amor de Então Deus. pronto, devolve uma. O container que tive de devolução. Pois é. Então assim, devolve uma, manda pro swap. Manda pro swap pra chegar Veja lá só, no... pelo que foi debatido aqui, eu acho que tá numa dividida aí, né? A gente não conseguiu muito, até pelo preço do jogador, Sim. pelo valor do jogador, a gente não conseguiu muito ficar entre a negociação e a utilização. Vou tentar Sim. estabelecer, então. Para a Série B, se for Não. para ir para um Cuiabá na Série Não. B, é melhor jogar no É Sport. melhor jogar no esporte. Para ir para Ponte Preta na Série B, Também é melhor não. jogar no Sport. Isso, Ok? isso. Para jogar no. Vamos supor que o Goiás consegue subir, ou a Subiu, Chape pronto. subiu. Para jogar na Chape ou no Goiás na Série A. Pronto, bota. Empréstimo um pelo outro. Porque a Chape não tem Pelo ninguém que o Sport queira. Não. Eu não. Tem que voltar alguém acho que ou não, dinheiro. mas você olha assim, se tem, eu acho difícil, mas Não oneroso não faria, não. Mesmo, veja só, Goiás e Chape não vão ter jogadores, dificilmente. tá? Dificilmente. Sempre Dificilmente. tem. Não, Mas você cata, veja, você cata. Sempre E tem. pro exterior, ok. Pra mim, era o melhor cenário era arrumar um time no exterior pra ele. Porque talvez Um clube a uruguaio. questão técnica, Exterior, um clube a uruguaio. questão técnica dele seja menos... se destaque menos o corpo, o físico dele, chamasse mais atenção. Eu vou deixar as duas opções aqui, mas não se acostumem, não. Arrumasse um sistema com Mas 3 zagueiros. essa aí, Fred, né, não tá- essa aí simplesmente tem porque é um cara de 9 milhões, é uma outra relação aí e Ó, tal. E Hereda, a questão Hereda de Hereda devolveu. é que o próprio SRB, eu acho que não vai querer emprestar porque o contrato vai se vencer no final de 2026 e vai querer ganhar dinheiro em Vão cima. jogar as duas divisões. Exato. Né? Então Agora, não vai querer. não valorizou um centavo no Sport. Né? Não. Mas também não estava mal. Não tava mal. Não estava mal. Não tava E mal. aí a gente vai para um patamar de Série B. Só que aí a gente Mas entra... quanto tempo ele ainda Pronto. tá sem jogar, Cauê? Pronto. É muito Aí- tempo. Eu não continuaria com ele, não, porque é um jogador que parou em Pronto. 2025. E aí a gente entra no ponto que é justamente das minhas linhas de raciocínio como se fosse de fundamentos. Série B é a chance de você achar jogador. Então, pô, a gente já viu como foi a Hereda na A. Deu certo, foi ali. Disse, vamos atrás de outro, pô. Abriu-se a oportunidade. Já que a gente não tem, já que o Sport não tem nada aqui, vamos atrás Mas de achar. tu vai liberar a Derlan também? Total. Ah, então 35 anos, então pô. já- Não tem. Também acho muito Não forçado. tem. Então- Aí o peso do conjunto. É. Thierry, Ramon, acima de 30. Cariús, acima de 30. Aderlan, 35. A Derlan Olha vai o fazer peso. gol no Sport da Série B. Vai sem cruzar contra o problema, Sport, sem mas problema. Eu acho que o peso defensivo. Não pode carregar assim também, não. Ok, tá? Agora a gente vai, João, para os dois laterais que o Sport tem, tá? Emprestados e que estão valorizados nesse momento. Tá? São jogadores que não desvalorizaram, que o empréstimo deu certo, digamos assim. Não explodiram,
mas na lógica do empréstimo deu certo. Everton, lateral direito, já está há um certo tempo no Juventude. E Filipinho, que é um dos pilares, é um titular total no esquema de Eduardo Batista no Criciúma. 3 zagueiros, Filipinho jogando, né, como ala, peça ofensiva muito forte, chegando na área, fazendo gol. Tá? É um jogador que eu já gostava muito. E que o Criciúma tem viés de acesso no momento que a gente grava esse programa. Tá? Estaria indo para a Série A, mas o contrato acaba no final do ano que vem. Então você não vai. Vai se proteger. Se você vai emprestar Filipinho, você só empresta se. Filipinho, vem cá. Renova o contrato aqui até. O Sport pagou 700 mil, acho que foi algo. Renova o contrato aqui até 28 e vai jogar no Criciúma essa Série A. Ok. Valorização. É a vida dele. Possibilidade de valorização, inclusive, para o clube. Se era não- aposta do Sport com Everton. Se não for assim, eu traria Filipinho de volta. Tá? E eu trato Everton do mesmo jeito. Só que Everton tem caminho de rebaixamento com o Juventude. Tá? E hoje é menos valorizado no Juventude do que Filipinho no Criciúma. Mas Everton, que é lateral direito, Sim. ele pro elenco, para um retorno, ele funciona mais pela lacuna que a gente acabou de fazer. Exatamente. O buraco. O buraco total tá que ali. A gente existe. tá- É porque Cariús está renovado. É, né? a gente, dentro da nossa lógica, pelo menos, né? Não é o que o Sport está fazendo, não é a nossa lógica aqui. A gente abriu mão de 2 laterais, manteve Matheus Alexandre completamente subjúdice ali, pode acontecer qualquer coisa. Então, Everton, para uma Série B, eu acho que ele voltaria para ser útil, tá, Fred? 14 jogos na Série A, tá? Não, No mas Juventude. assim, veja, é pelo futebol da segunda divisão que naturalmente é mais acessível e pelo tamanho do buraco que o Sport vai ficar no elenco dentro da lógica que a gente está fazendo no programa. Filipinho poderia ser isso que você falou ou uma própria negociação direta agora, que você considerou um empréstimo, mas pode ser de repente o Criciúma que vai, obviamente, se ele sobe de divisão, vai pegar o dinheiro da primeira divisão e diz, eu quero pagar o restante desse ano de contrato que de repente para ele passa a ser acessível e o Sport não tem o que fazer, no fim das contas a multa tá menor e beleza, pagou. Porque tem isso também, né? Filipinho pode ser um jogador um pouco vulnerável de multa, mas eu acho que o Sport tinha feito uma multa relativamente alta para Filipinho. Mas a multa ela vai mudando, faltando só um ano, ela é Eu menor, né? sei, mas eu E acho sobretudo no mercado brasileiro, né? eu acho que a vinda de Filipinho, apesar do Sport ter pago barato, né, ao ABC, Eu acho que foi 700 mil. pouco, muito pouco, mas eu acho que houve uma valorização. Que não foi nem o ABC, acho que foi o Arte Sul Mas, do Rio, era um time do... Um Criciúma de Série A, se quiser Filipinho, compra. 19 jogos, tá? Esse ano, né, no Criciúma. Jogou as últimas partidas todas, é um titular do Criciúma. Tá? E só para que de repente faz tempo, a gente tá colocando na tela, tava seguindo a ordem, pode confundir, mas Filipinho lateral esquerdo e Everton lateral direito. Né? Os dois que estão fora, a gente mas só para dizer a posição exata. Então, assim, eu negociaria Filipinho dentro desse cenário, que eu acho que ele termina valorizado, talvez vai gente, e chama Everton de volta. E acho que Everton tem mercado, viu? Não sei se para venda, mas eu acho que vão ter clubes. Mas você prefere Interior negociar ou Paulista. trazer Everton? Meu receio é o jogador não querer voltar. Essa questão do Paulista, isso vai mudar. Por conta Por da conta Por do conta do calendário. calendário. Tipo, essa questão do vai continuar o dinheiro circulando muito lá. Mas o cara tá jogando o Campeonato Brasileiro, beleza, mesmo. O cara tá jogando Paulista, de repente o cara chega. O cara, em 28 de janeiro, o cara tá jogando Série A no Ceará. Não interessa se o cara tá jogando o Campeonato Cearense. O cara tá jogando a primeira divisão. Então, isso deve ser uma das mudanças da dinâmica porque do futebol brasileiro. eu acredito que Everton não queira voltar. Sinceramente. Veja, mas a gente tem que Com a considerar. lacuna aberta, com a porta aberta para chegar e jogar. Eu acho que. Tudo bem, ele pode não querer, mas tenha ficado mas assim, rancores. mas se a gente for assim, vai ficar muito, muito difícil. Se a gente for por esse caminho. Porque, tipo, a gente tem que considerar o contrato do cara, que ele tem que se apresentar. Mas a gente sabe que o jogador, quando bate o pé, vai arrumar uma proposta, não de venda. Tu preferia Everton ou Matheus Alexandre? Everton, não tenho nem dúvida disso. Não tenho nem dúvida. Veja. Jogando. Não é situação. Estreia na Série Não é B. dívida que a gente Março tem. de 2026. Everton. Estreia na Série B. Everton. Sport eu e Ponte. confio, com todos os problemas de Everton, confio muito mais em Everton do que em Matheus Alexandre. Cássio, Everton ou Matheus Alexandre? Meu menino tá bem, não. Everton. Certo, então veja só. Eu acho que aqui também houve uma divisão de algo entre negociar, mas os dois seriam bons retornos. Não é isso? Não, veja, eu Porque quando a gente prefiro o coloca- retorno. Eu só acho ficou que ficou em decisão aonde?
Veja, porque se falou em negociação de Filipinho, por exemplo. Eu acho que os dois a gente tem que botar como colocou o Matheus Alexandre. Um pouco dividido. Porque assim, quando a gente coloca a negociação, a gente tá dizendo que a gente não quer o jogador. Não acho que é a mesma Não, coisa, não, não. não. Não é isso, né? Não, eu acho É que a gente um ou quer. outro, né? Eu acho que a Sim. gente quer, só que a gente acha que eles têm algum mercado que talvez impossibilite o retorno deles. Então tem que ser as duas respostas aqui, de novo. no caso, né? Veja, tudo bem, aí só se foi maioria. Não foi, o que eu falei não foi isso, não era isso. Realmente eu achava, eu negociaria Filipinho e ficaria com Everton sem ressalva. É porque você colocou negociação de Filipinho. E eu, por exemplo, ficaria com o Filipinho. Não, por isso Eu que eu tô ficaria falando. com o Filipinho. Então tá dividido. Sobretudo Luan, né? Porque a aí questão é Luan, mas né? nesse caso não tá, a gente não tava, a gente fez aquela concessão. Nesse caso, então bota ficar e não negociar. Não, mas eu acho, mas é porque, Cássio, é aquilo. Eu ficaria com o Filipinho. Mas, se o Criciúma realmente subir e ele for pra Série A e o Sport renovar até 2028 e ele jogar no Criciúma valorizado, aí eu prefiro. Por isso que eu acho que tem que ser dividido. E outra, Luan pode ficar. Então É isso? tem essa questão. Então, A gente já por tem isso que eu tô dizendo, Cariús. Cássio, vê só. Entre usar Filipinho e renovar o contrato até 28, ele ser titular na Série A no Criciúma, eu prefiro que ele vá pra Série A no Criciúma. Porque eu também não acho que Filipinho chega pra resolver todos os nossos problemas. E Luan Cândido eu prefiro a Filipinho. Exatamente. Já tem um lá que é Cariús, vai estar lá. Eu acho que os dois ficam nessa. Se não tiver um retorno financeiro, um desenho financeiro ideal, porque, tá? mas o problema dessa resposta é que ela acaba sendo uma resposta muito fácil para quase todas as situações. Não é porque esses são Ó, de eu retorno. ou fico ou negocio. Aí você bota as Não, duas. é porque esses caras são de retorno. Esses caras são de retorno. Veja, esse é um jogador de retorno. Como você disse, eu negocio o Filipinho. Então, pô, parece assim, vai ser Cariús, é melhor emprestar. Porque o que é negociar? É emprestar o Criciúma, deixa lá mais um Não, ano. o negocio era a partir de todas as informações que você trouxe de ser um jogador valorizado para um time que está indo para a primeira divisão, ou seja, ó, em tese, Extensão de contrato. em tese ele já chega, tipo, ó, ele chega porque tem que se representar, mas ó, o cara é lá já. O cara Aí o Criciúma perde os 2 próximos jogos, fica em quinto. Aí já é outro cenário, aí já é melhor, já não deixo mais no Sim, Criciúma. mas aí tudo bem. Então aí já volta mas pro a gente, esporte para não armar um adversário direto. Então por isso, Cássio, que eu acho. tudo bem, mas a gente Eu acho que não é muro, mas não. eu sei, mas a gente avaliou o Criciúma subindo aqui. Então, mas é por isso que eu tô dizendo, mas a gente não pode cravar que subiu. Então, isso aqui não é um joguinho. Tá? Então, assim, eu acho que aqui cabe as duas E opções. a história do Enem. A cada 2, 3 rodadas também isso vai ser atualizado. Ó, agora, meu amigo, desse jeito. Bragantino já sinalizou que não vai deixar. O cara diz, vou voltar. As coisas vão sendo atualizadas de alguma maneira.